Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Que alegria estar com você mais uma vez para juntos, através desta emissora e do nosso canal no YouTube, viver essa intimidade com Deus no início dessa semana de trabalhos. Hoje é um dia da gente rezar pelos mortos. Quem tem condição de visitar o cemitério, fazê-lo, pois ajuda a despertar em nós a humildade. O mundo inteiro procura felicidade. Todas as pessoas, de algum modo, desejam paz, realização e alegria interior. Durante cerca de 11 anos em Uruaçu, eu realizei o programa de rádio chamado A Caminho da Felicidade. 15 para as 13 horas, infalivelmente. E esse tema foi colocado antes da minha chegada ali, porque a eudemonia, a felicidade, é aquilo que mais move o coração das pessoas. Quando a busca da felicidade é para a dimensão mundana, é complicado. E aí fica a resposta do filósofo Aristóteles, quando um dos seus discípulos perguntou para ele: Mestre Aristóteles, o que fazer para alcançar a eudemonia, palavra grega que significa felicidade? Ele diz: a eudemonia só pode ser alcançada mediante a vivência das virtudes. E é verdade. Todas as pessoas, de algum modo, desejam algo de felicidade no coração, mas frequentemente essa felicidade é procurada por muitas pessoas em lugares profundamente impróprios e errados. Eu quero falar com você desse tema interessante, a felicidade dos pobres de espírito. Vamos ver o que é isso. Jesus apresenta um caminho completamente diferente daquele que o mundo costuma apresentar. O mundo apresenta os espetáculos, as coisas, a sensualidade. A gente escuta as músicas que hoje são veiculadas nas rádios, nas emissoras, no som automotivo, e a gente fica assustado. Olha, a felicidade do povo está daqui para baixo. Comida, sexo e dinheiro. O negócio não funciona. O mundo diz: feliz é quem possui muito, feliz quem domina, feliz quem aparece nas mídias, etc. Feliz quem nunca sofre. Isso é o mundo falando para nós. E você caminha num negócio desse, quando chega no final da vida, a velhice, o câncer, a doença, a pessoa perde a salvação na hora da morte porque não aceitou aquilo. Ninguém vive para semente. Nós não podemos nunca nos apegar a essa nossa vida passageira aqui, meu irmão. Nunca. Isso aqui passa depressa. Ninguém fica. A gente precisa buscar aquilo que é o essencial. E Cristo declara: felizes os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça. Isso não é uma revolução espiritual causada por Jesus? Mas é claro que é. Por isso que Jesus não é aceito. As pessoas gostam de ser anticristãs, porque o cristão ele tem que ter uma vida moral decorrente da sua fé, que é uma vida digna, uma vida honesta, é uma vida de respeito, de caridade, de justiça. Isso não é fácil. O Papa Leão I, no século V, dizia: as bem-aventuranças são o retrato do próprio Cristo. Que profundidade, né? Ser pobre de espírito não significa desprezar os bens materiais, mas não fazer deles o centro da vida. Nada contra os ricos. Se a riqueza foi adquirida pelos caminhos da honestidade, nada. Agora, se foi adquirida pelo roubo aí dos velhinhos, do INSS, roubo dos projetos. Eu conheci há muitos anos atrás um prefeito
que ele tirava um pouquinho de tudo, até de um mataburro que ele fazia numa fazenda. Se o mataburro custava R$ 2.000, ele colocava 2.500 para pegar 500. Depois não teve como usar do dinheiro injusto, porque logo veio as dificuldades e morreu. O pobre de espírito é aquele que sabe depender de Deus. Eu conheço aqui em Formosa mesmo pessoas de bens, e conheço de outros lugares também, que têm essa consciência, e são pessoas pobres de espírito. Têm as coisas, mas não são apegados às suas coisas. Pelo contrário, são muito disponíveis. Vivemos essa cultura da autossuficiência. Muitos acreditam que podem sustentar tudo sozinhos. Eu dou conta da minha vida só. Muitos acham que são capazes de produzir a própria paz, a própria felicidade, o próprio futuro. Essas bobagens todas, né? E tem gente nos Estados Unidos que paga uma fortuna para guardar o cadáver lá no refrigerado no nitrogênio, na expectativa de que um dia a ciência consiga ressuscitar aquele cadáver para que possa voltar à vida. Olha que besteira. São milhões de dólares empregados nisso. Autossuficiência. Não aceita a morte, quer viver de novo e manda guardar seu corpo congelado para um dia a ciência fazê-lo retornar à suficiência de novo. Isso é impossível. Muita gente acha que eu posso buscar minha felicidade, eu posso construir meu futuro. Isso é muito relativo. Mas o coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Então a frase de Santo Agostinho, que completa dizendo: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. A pessoa pode ser dona do mundo, mas o vazio não é completado, não é preenchido. Você pode ter todo o poder do mundo, todo o poder da terra, não preenche o coração. Vocês acham que Xi Jinping, Putin, Donald Trump e outros mandatários do mundo têm já agora a chama do acomodamento interior, está tudo resolvido? Não está, porque nunca vai estar, só em Deus repousa. A frase de Falton Sheen do dia: o homem só encontra paz quando ajoelha o orgulho diante de Deus. Tá certo, é isso mesmo. O orgulho é a grande desgraça da pessoa humana diante do mistério de Deus. Então, as bem-aventuranças, elas não são teoria bonita, são um caminho concreto de santidade. Nesse mundo agressivo que nós vivemos, Cristo nos chama a mansidão. É fácil ser manso? Não. É possível? Sim. Essa onça, esse urso, esse leão que nós temos dentro de nós, ele pode ser domado com o Evangelho de Cristo, com a penitência, com a oração, com o jejum, com a confissão e etc. No mundo egoísta, Cristo nos chama a misericórdia. No mundo impuro, como nós vivemos hoje, Cristo nos chama a pureza de coração. A impureza hoje é grande. O jeito que a juventude, grande parte da juventude vive, uma vida toda dada às músicas indecentes, às drogas, à bebida alcoólica, ao sexo despudorado, né? Muito triste isso. Isso causa um vazio tão grande. A gente atende muitas pessoas vindas desse porão de imoralidade. O vazio é grande, não é pequeno. Precisa de muita cura interior, muita libertação. E quando as pessoas estão nessa situação que elas conhecem a luz de Deus, a pureza divina, é uma conversão bonita que vai redundar em grandes testemunhos na comunidade. Então, o que nós podemos concluir é que a nossa felicidade, a eudemonia verdadeira, ela não nasce do excesso das coisas, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem. Nasce da presença de Deus. A felicidade está na presença de Deus.
E o Sagrado Coração de Jesus continua oferecendo descanso a essas almas cansadas e pedernidas por tanta miséria. Vamos pensar nisso e levar nossa vida cada vez melhor diante da presença do Senhor, para que quando nós estivermos diante do juízo do próprio Deus, nós possamos merecer a complacência e a misericórdia. Amém. O Evangelho desta segunda-feira é Mateus 5, 1, 12, exatamente o Sermão da Montanha, onde Jesus ensina o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ele conclui dizendo: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. A nossa recompensa nos céus em relação às bem-aventuranças que vamos viver neste mundo. São as realidades bonitas da nossa fé, não fáceis de serem vividas, mas que garantem a nós esse preenchimento do coração com a doce paz que vem do Cristo. Isso não tem preço na nossa vida. Que Deus te ajude a viver as bem-aventuranças e a ter um coração carregado da suprema bondade que Deus sempre produz em nós. Assim seja. Amém. Nós vamos fazer nossa oração em espírito, pedindo a Deus que unta nosso interior com a unção necessária para buscarmos a felicidade a partir dele. Senhor Jesus, ensina-nos a verdadeira felicidade. Livra-nos da ilusão das falsas seguranças do orgulho e da busca vazia pelas coisas passageiras. Faz crescer em nós a pobreza espiritual, a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração. Consola, Senhor, os aflitos, fortalece os humildes e sustenta aqueles que vivem cansados interiormente. Que o Sagrado Coração de Jesus nos conduza ao descanso verdadeiro e que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Quero te convidar para logo mais às 21 horas, aqui no canal do YouTube, a gente meditar o Catecismo da Igreja, como a gente faz desde o tempo da pandemia, às segundas-feiras. Portanto, o programa Oração da Noite, somente na segunda-feira é que ele muda de horário. Ele deixa de ser às 8 para ser após a catequese das 21 horas. De terça a domingo, o programa Oração da Noite é sempre às 8 horas. É um programa feito para você dormir. Muitas pessoas dizem para mim: eu começo a escutar o programa e durmo. Ótimo. O programa é para nos colocar nesse repouso de Deus. O programa da noite, que é a liturgia da igreja, oração das completas. Eu quero te convidar a fazer essa experiência. Não deixe de compartilhar o nosso programa, de deixar o seu like, de se inscrever se ainda não fez no nosso canal no YouTube. Mesmo vocês que nos acompanham pela rádio, entre no nosso canal Dom Adair José Guimarães no YouTube, se inscreva e compartilhe dos nossos conteúdos pobres, simples, mas é aquilo que a gente dá com muito amor à igreja em favor da evangelização. Muito obrigado por nos seguir, por compartilhar nossos conteúdos e por rezar conosco todos os dias. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada semana de trabalho, uma abençoada segunda-feira e muita luz
naquilo que você faz e na sua família. Assim seja. Amém.